Quando a presença enche a sua casa, primeiro dia, traga a presença para a sua casa. A vontade de Deus é que o Senhor Jesus esteja sempre no centro. Se ele estiver no centro da sua vida, todo o resto dará certo. A centralidade de Jesus é fundamental para tudo em nossa vida. Isso inclui o nosso casamento. A Bíblia não diz, maridos, amem sua esposa, ponto final. Não. A Bíblia diz em Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, se você está passando por um momento difícil em seu casamento, não se concentre em consertá-lo, em tentar ser doce ou amoroso, porque ao tentar fazer algo, você vai produzir o oposto. Se, porém, você se concentrar no Senhor Jesus, seu casamento será restaurado. Concentre-se no Senhor Jesus Cristo e perceba o quanto ele amou você. Experimente o seu amor novamente. Então sua esposa será beneficiada. E esse será um amor sacrificial, porque a maneira como o Senhor nos amou foi na cruz, de braços abertos. Ele deu a vida por nós. Se você se encher novamente com o amor de Jesus, ouvindo pregações concentradas em Cristo e falando do seu amor, quanto mais você perceber que é um discípulo que Jesus ama, mais sua esposa perceberá mudança em você. Sobre as esposas, a Bíblia diz em Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Não está escrito, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, ponto final. Isso seria meramente um mandamento humano. Em vez disso, está escrito, submetam-se a seu marido como ao Senhor. Veja o Senhor por trás de seu marido, e o Senhor se certificará de que quando você se submeter a ele, seu marido será mantido numa posição de submissão ao Senhor. Este é o verdadeiro ensinamento cristão sobre o casamento. Tudo se baseia na centralidade de Cristo. Mesmo em nossa paternidade, devemos sempre ter Jesus no centro. Coloque sua fé nele e não tente mudar seus filhos pela lei, pelas regras. Você presume que educar se restringe a colocar uma série de leis e regras, dizendo: você deveria estudar, você não deveria jogar videogame, você não deveria fazer isso, você não deveria fazer aquilo, você deveria, você deveria. Quanto mais você disser você deveria, mais seus filhos sentem pressão. Você sabe, deveria é estresse. É muito estressante para eles. Ninguém quer ouvir o tempo todo, você deveria, você não deveria. Então, se você quer ver a mudança em seus filhos, confie em Deus. Sua confiança em Deus também se traduzirá em sua linguagem em relação a seus filhos. Você dirá algo como: acredito que você se sairá bem nesse exame. Acho que você terá ânimo para estudar. Diga essas coisas diretamente a seus filhos e declare-as sobre a própria vida deles. Confie no Senhor. Diga a seu filho: acredito que você glorificará Jesus em seus estudos. Acredito que você saberá reconhecer o momento certo para estudar e para jogar videogame. Dê ao seu filho essa confiança e você verá os resultados. De fato, o deveria é estresse. Mas quando você diz, eu acredito que você vai fazer isso, é providência. Isso é descanso. Então, uma coisa é o estresse, outra coisa é o descanso. Uma coisa é exigir, você deveria. Outra coisa é fornecer-lhes palavras cheias de graça e centradas em Jesus. Acredite que Deus transformará seus filhos e os fará querer fazer a coisa certa. Este é o ano da restituição. E creio que a primeira coisa que o Senhor vai restituir e restaurar são os casamentos que foram danificados pelo maligno. Os anos de alegria que foram consumidos serão restituídos 120% a mais. Tenha o anseio de trazer a presença para a sua casa. Quando Davi se tornou rei, uma de suas principais prioridades era trazer a arca para Jerusalém. Ele consultou os seus homens, seus capitães, e todos foram buscar a arca de volta. Davi não estava atrás de ouro, riquezas ou vitórias sobre seus inimigos. Ele estava buscando a chama da glória de Deus. Infelizmente, muitos casais acreditam que a base para um casamento feliz é ter dinheiro. Claro que precisamos de recursos financeiros e o Senhor quer nos dar, mas a prioridade precisa ser a presença do Senhor fluindo no casamento. Cuidado com métodos mundanos. Davi tinha a motivação certa, mas decidiu fazer as coisas à maneira mundana. Deus quer que façamos as coisas, mas do jeito dele. Por exemplo, os costumes do mundo dizem: simplesmente ame sua esposa, seja romântico com ela. Mas o caminho do Senhor diz: ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Como já foi dito, o foco está em Cristo.
Tenho visto pessoas tentando melhorar sua vida sexual, assistindo a vídeos eróticos com o cônjuge e até mesmo indo dormir em motéis. Mas isso é carro de boi. São métodos mundanos, não são a maneira do Senhor. Nada é melhor do que a ternura que surge entre um casal que invoca juntos a presença do Senhor. A presença produz a ternura e a ternura produz a verdadeira intimidade física. Mas o que há de errado em apimentar nossa relação? Devemos fugir de tudo que tem aparência do pecado, mesmo que não seja. Pedro diz: segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1,15. Você não pode ler esse versículo sem compreender a graça e a revelação de Jesus Cristo. É isso que transforma a vida das pessoas. O oposto da santidade não é o pecado, é ser comum. O termo santo, em grego ágios e em hebreus kadosh, significa separado, posto de lado, mas não no sentido de justiça própria, de se achar melhor do que os outros. Santidade, portanto, é o que as mulheres fazem quando colocam suas joias no cofre e as trancam com uma combinação. Por que elas fazem isso? Porque essas coisas são preciosas. Alguns têm pratos muito caros que não usam para servir comida, mas os colocam em uma cristaleira. Não são para o uso comum. Os diamantes são caros, são preciosos porque não são comuns. As pedras, por outro lado, não são preciosas porque são comuns. Deus está lhe dizendo: seja fora do comum. Isso é o que significa ser santo. Quando o mundo está deprimido, você tem a paz de Deus. Você está fora do comum. Quando os casamentos desmoronam e as pessoas dizem que isso é muito comum hoje, você está fora do comum. Quando as pessoas dizem que é comum todos usarem palavrões, você está fora do comum, glorificando a Deus. Atreva-se a sair do comum. Ouse ser diferente. Porém, sem uma atitude de justiça própria, mas sim cheia de graça. Seja fora do comum. O mundo não quer que você se destaque, mas que você seja comum. As pessoas do mundo lhe dirão todo tipo de coisas para torná-lo comum, porque no fundo do coração elas se sentem condenadas por você. Seja fora do comum. Torne o seu casamento fora do comum. A saída mais fácil, você sabe, é o divórcio, mas saia do comum. Isso é santidade, pois o oposto da santidade não é o pecado, mas ser comum. E isso que leva ao pecado. Rejeite a força humana. Temos um exemplo em Davi de uma pessoa que queria uma coisa boa, levar a arca para o Monte Sião. Mas ele não obedeceu a Deus e fez as coisas do jeito do mundo. Pensou e agiu como o mundo. Os filisteus, que representavam o mundo na época, colocaram a arca em um carro de bois, porque ela era um problema constante para eles, os quais trataram a arca com desprezo e a colocaram na casa de Dagon. Mas Dagon caiu diante dela, sua cabeça foi cortada e suas mãos também. Então, Davi agiu como os filisteus, que quando quiseram se livrar da arca, a colocaram em uma carroça puxada por 2 vacas de leite. Davi colocou 2 soldados para guiar o carro, Uzá e Aiô. Quando os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a arca. Ele tinha boa intenção, mas mesmo assim morreu diante do Senhor. Na palavra de Deus, os nomes são significativos, e Uzá significa força. O que impediu Davi de trazer a arca foi a força humana, representada por Uzá. O que pode também impedir a manifestação da presença no seu casamento é a força do seu braço. Permita-me falar algo sobre palestrantes motivacionais. Sei que existem muitos palestrantes motivacionais que são crentes e eles realmente ensinam coisas boas, como ser otimista, acreditar no melhor de si mesmo e das pessoas. Essas são coisas boas. Mas a verdade é que eles acabam dizendo algo como: eu te dei minhas 5 chaves, agora você precisa colocá-las em prática. Agora, não me interprete mal. Acredito que mensagens como 7 chaves para uma comunicação eficaz, às vezes realmente funcionam. Porém, sem Jesus no centro, elas não têm valor duradouro. Você até se lembra dos princípios por alguns dias, mas depois se esquece. Quando se trata de casamento, se você não colocar Jesus no centro, o que acontecerá é que tudo será mantido por esforços humanos, que não podem durar muito. Já ouvi seminários para casais nos quais o nome do Senhor não é mencionado nem uma única vez. Evidentemente, eles oram, mas a preleção não tem Cristo. Esse tipo de seminários pode ter efeitos que duram apenas por um tempo. Não posso acreditar que um seminário chamado Seminário Cristão, criado por evangélicos, mas sem mencionar Jesus, possa ter um valor duradouro. Agora, não me interprete mal. Acredito que mensagens como 7 chaves para uma comunicação eficaz, às vezes realmente funcionam. Porém, sem Jesus no centro, elas não têm valor duradouro. Você até se lembra dos princípios por alguns dias, mas depois se esquece.
Se você não consegue colocar Jesus em sua casa, você pode tentar aplicar esses princípios por um tempo, mas isso não durará. No entanto, se buscarmos Jesus, os resultados serão duradouros. É por isso que não gosto de ir a um seminário para casais baseado apenas em fazer e não fazer. Mais uma vez, não me entenda mal. Há coisas importantes que precisamos entender, mas sem Jesus, todas essas coisas não são nada. Na verdade, o esforço humano lhe dirá que você pode levar algum tempo para ver os resultados. Mas sabia que com Jesus você pode ter um resultado instantâneo? Foi isso que ele fez em Caná da Galileia. Transformou água em vinho num instante. Todo casamento bem-sucedido no reino de Deus sempre tem a terceira pessoa. Seu nome é Jesus. Ele é uma terceira pessoa maravilhosa. Sem ele, nada se mantém unido. A casa de Obed-edom. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas não se diz que ele e sua casa foram abençoados. Todavia, ela ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom e ele foi tremendamente abençoado. Depois do incidente com Uzá, Davi manda que levem a arca para a casa que estava logo defronte. Então os soldados batem à porta e dizem: Senhor Obed-edom, precisamos deixar a arca aqui na sua casa. Talvez Obed-edom tenha perguntado: Por que vocês estão trazendo para minha casa? A última pessoa que tocou nela morreu. Agora, porém, a história é completamente diferente. Durante os 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou a sua casa e tudo o que ele tinha. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. 2 Samuel 6:11. Joséfo, um historiador judeu, diz que Obed-edom era muito pobre, mas em 3 meses ele se tornou muito rico por causa da arca. A bênção que Obed-edom recebeu não foi somente interior, no coração, mas foi também algo que as pessoas podiam ver. Era notória e visível a bênção de Deus na casa dele. É maravilhoso quando somos abençoados de uma forma que todos podem ver e são obrigados a reconhecer que o Senhor é conosco. Todo o povo viu que a bênção e o favor de Deus estavam sobre Obed-edom e sua casa por causa da arca da presença de Deus. Deus abençoou aquela casa de uma forma extraordinária. Naquela mesma noite, Obed-edom acorda e o medo desaparece. Ele sente algo maravilhoso. Eu sempre quis esse sentimento, mas nunca o havia sentido antes, diz. Ele começa a sentir amor, um amor perfeito que acaba com todo medo. Ele fica maravilhado e sente a presença de Deus como um aroma no ar. Há um prazer e uma paz na casa que nunca houve antes. Ele acorda de manhã e todos os seus filhos estão obedientes e sua esposa está mais afetuosa. Todos os seus filhos começam a tirar nota 10 na escola. E o senhor e a senhora Obed-edom estão ainda mais apaixonados um pelo outro. Eles estão cada vez mais criativos e do nada conseguem ganhar muito dinheiro como nunca ganharam antes. No seu jardim, todas as plantas estão ficando enormes e elas têm um sabor ainda mais gostoso. As pessoas passam na frente da sua casa e ficam maravilhadas com o favor de Deus ali. Elas até gostam de ficar na casa de Obed-edom, pois sentem algo especial ali. Qual o segredo da bênção de Obed-edom? Em primeiro lugar, precisamos entender o sentido do seu nome. Obed significa servo em hebraico e Edom significa vermelho. Assim, o significado seria servo do vermelho. Mas isso não faz sentido. Entretanto, a coisa toda fica clara quando entendemos que Edom é uma palavra derivada de Dan, que significa sangue. Adão, por exemplo, é Adã em hebraico, que significa vermelho como sangue. Assim, podemos dizer que Obed-edom significa servo do sangue. Quando nos tornamos servos do sangue, nós temos a sua presença. O sangue de Jesus é o segredo da nossa vitória. Quando um casal vive sem condenação, eles não condenam um ao outro e assim desfrutam de paz. O sangue é a prova de que somos amados. E quando um casal sabe que é amado pelo Senhor, espontaneamente eles se amam também. Por causa do sangue, o anjo da morte não pode entrar, mas a presença do Cordeiro permanece dentro da casa. Amém.